Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Alep, dizer que já tivemos a oportunidade, tal julgo eu como os restantes grupos parlamentares, de trocar impressões sobre estas matérias. Nós, na semana passada, tivemos uma audição com a Secretária de Estado do Turismo. Nessa ocasião, o grupo parlamentar do PSD colocou um conjunto de questões sobre essa matéria e esse conjunto de questões tratava essencialmente dos aspectos que foram aqui trazidos. Por um lado, entender que as formas tradicionais não são incompatíveis com a diversificação da oferta turística e que essa diversificação da oferta turística responde a um imperativo de mercado que tem na sua gênese a alteração do perfil do turista e a customização. Ou seja, essa customização não resulta exclusivamente do alojamento local. Há outros corolários, como por exemplo as low cost, enfim, um conjunto de outras iniciativas que democratizam o acesso ao turismo, estabelecem novas fórmulas de relacionamento e essas novas fórmulas de relacionamento são importantes para convocar investimento, para proceder à reabilitação urbana e reforçar as condições de competitividade das cidades e também para robustecer a qualidade do serviço. Como foi demonstrado pela vossa apresentação, e são números já conhecidos, cada vez mais o alojamento local representa uma fatia mais importante de dormidas, de proveitos, enfim, num conjunto de indicadores e parâmetros que são vitais para o setor. E este setor, também como assinalaram, a nossa regulação foi pioneira. Foi pioneira em 2008, em 2014 foi aperfeiçoada, e o facto de a termos aperfeiçoado teve não apenas o condão de atingir este conjunto de objetivos que eu tive a ocasião de assinalar, mas também teve outro elemento de particular importância, significando que muita da economia informal se tornou economia formal. Nós sabemos, eu sou do Algarve e, por exemplo, sabemos o que significa no Algarve as camas paralelas. E essas camas paralelas vão diminuindo, não apenas no Algarve, como noutras zonas do país, e, por via disso, isso garante maior arrecadação de receita para o Estado, a definição de padrões mínimos de qualidade, a diversificação e estruturação da oferta e, obviamente, num quadro em que o turismo é uma das indústrias com crescimentos mais pujantes, não apenas em Portugal, mas a nível mundial, faz todo sentido aprofundarmos nos mecanismos de valorização do turismo, obedecendo às lógicas que o mercado nos impõe e compreendendo a alteração do perfil do turista. Eu diria a este respeito duas coisas que são importantes reiterar. Por um lado, o arrendamento duradouro, e isto a propósito da questão fiscal. O arrendamento duradouro é estruturalmente diferente, quer do ponto de vista jurídico, quer nas suas emanações fiscais, de uma prestação de serviços. E isso, obviamente, se vier a confirmar-se que são verdadeiras algumas notícias que vieram ao público, essas notícias serão encaradas por nós com muito desagrado, porque admitimos que se aperfeiçoa a regulação da atividade, admitimos isso e achamos que essa matéria pode carecer de discussão, mas não confundimos essa discussão com uma discussão enviesada que, a verificar-se, acaba por ter um de dois efeitos. Ou empurra novamente as pessoas para a informalidade e elas vão ter os seus negócios à margem da lei, ou, em alternativa, drena completamente este caudal de investimento que foi importante para valorizar
o nosso património turístico. Eu não vejo que haja outra saída se porventura se decidir fiscalmente equiparar o arrendamento urbano à prestação de serviços que é realizada por via do alojamento local. Outro aspecto que eu queria tratar, porque eu não farei questões, farei uma breve apreciação, porque já conheço o vosso pensamento, acho que ele ficou expresso de uma forma muito clara. Serei breve, Sra. Presidente, para dizer o seguinte, que é o outro ponto que considero essenciais, que eu não tenho no slide de cor, mas era lidar com os desafios locais, sem que com isso se criassem obstruções indevidas. Era uma formulação deste género, eu não recordo. Julgo que isso seja a propósito das freguesias de Lisboa e de Porto, em que há algumas queixas sobre o arrendamento, as questões da habitação, queixas essas que, do meu ponto de vista, não têm a ver só com o arrendamento, mas têm a ver com o regime dos vistos gold e também com o regime dos residentes não habituais, e que, portanto, podem carecer de um tratamento particular. Eu não afasto a hipótese de se aperfeiçoar o regime jurídico no sentido de atalhar algumas dificuldades que existam desse ponto de vista. Agora, isso é uma coisa. Depois, prejudicar a consistência do próprio regime jurídico em relação a uma realidade pontual, isolada, que pode carecer de um tratamento adequado, mas que não representa o quadro global, macro, da atividade, é que me parece que seja um erro. Esta é a nossa posição de princípio em relação à matéria e agradecemos os vossos esclarecimentos. Bem, muito obrigada.